Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Um pouco sumida aqui, né, do canal, né? Aconteceram algumas coisas, bastante coisas, né? Eu vou bater um papo com vocês aqui. Enquanto eu tô preparando o almoço, vou batendo um papo com vocês, tá? Eu vou focar mais ali, eu vou fazer um estrogonofe de carne. E enquanto isso a gente vai conversando, porque eu já tinha, na verdade, eu já tinha até feito um vídeo. Só que eu fiz por um outro aplicativo e ele ficou um pouco grande. E eu não consegui exportar o vídeo. Mas a gente vai conversando aqui, eu vou fazendo aqui, enquanto isso a gente vai se falando, né? Então, gente, essa última semana, na verdade essas duas últimas semanas, né, foram complicadas aqui pra mim. Eu tava morando num apartamento onde o proprietário entrou em contato comigo falando que eu não poderia vender os meus doces lá do meu apartamento, né? Eu teria que parar de vender. Sendo que, quem já viu algum vídeo aqui no meu canal, já sabe que eu tô em Portugal, já sabe que... Tomando um cafezinho aqui. Já sabe que eu sou aposentada da Polícia Civil, sabe que eu sou advogada, essas coisas todas que eu não vou repetir aqui, né? Quem tiver curiosidade que vai lá nos outros vídeos e veja. E nem isso seria uma grosseria minha não, é porque senão eu não vou conseguir focar no que eu queria falar nesse vídeo, né? Porém, apesar de ser aposentada e ser advogada, aposentada minha renda é em real. Com essa turbulência que o Brasil está passando aí, por conta da mudança de governo, e também não vamos entrar no mérito político, eu tenho a minha opinião política, eu acredito que cada uma tem a sua, e opinião política, cada um tem a sua e fica tudo bem, né? Basta respeitar a opinião do colega, né? Pra não ter briga. É igual futebol, né? Cada um com seu time e pronto. Mas por conta da mudança de governo, por conta de algumas declarações, o nosso real desvalorizou, né? A nossa bolsa caiu, o real desvalorizou e desvalorizou muito. O que eu cheguei a comprar no final do último governo, que eu cheguei a comprar o euro, 1 euro a R$5, 5 e pouco, que eu ainda acho muito, mas estava baixando. Quando eu vim para Portugal, o euro estava valendo uns 5,60, 5,70, 5,80, por aí. Mas com o decorrer dos dias, né, dos meses, né, o euro eu cheguei a comprar euro a R$5. E eu tava hiper feliz, né? Hiper feliz por quê? Primeiro que a minha maior renda vem do Brasil e é em real. Eu preciso converter aqui, porque aqui eu não pago nada em real, que eu pago tudo em euro. E por conta mesmo do nosso país, né, gente? Quando a nossa moeda é valorizada, é bom para todo mundo, é bom para o brasileiro. Bom, resumindo, então assim, por conta de eu ter que estar convertendo o meu real, a minha maior fonte de renda vem do Brasil e tudo, e por enquanto eu não posso ainda, graças a Deus já estou chegando já ao final desse processo, eu ainda não pude tirar a minha carteira da ordem aqui de Portugal, já estou com a minha carteira da ordem do Brasil, vou ver se eu monto uma consultoria online, né, para dar consultoria aqui mesmo em Portugal. Eu tenho uma amiga minha que é advogada aí no Brasil, e se for o caso, se a gente precisar, ela vai estar disponível para atender presencialmente, mas por enquanto isso ainda está em projetos, ainda não saiu do projeto, tá? E aqui em Portugal, para eu advogar aqui, eu preciso da minha carteira, né? Tudo que aliás, eu tenho um canal, eu tenho um Instagram do meu trabalho como advogada, e eu vou deixar aqui nos boxes aqui para vocês, aqui embaixo, nos comentários aqui embaixo, eu vou deixar qual é o meu Instagram de advogada. Por quê? Porque lá eu vou dar várias dicas. Pessoas que querem migrar, ou até mesmo direito, estou me especializando agora
em direito de família, eu já fiz pós-graduação em direito penal, processual penal, em direito público. Então, assim, eu vou tentar sempre colocar algum tema relevante para vocês, que vocês me indiquem, ou mesmo fazer uma consultoria por videochamada, tudo isso. Mas isso aí é um projeto para frente. Então, enquanto eu não tenho a carteira da ordem aqui de Portugal, enquanto eu não idealizei todo o meu projeto, que nem tudo eu preciso da carteira da ordem aqui de Portugal, tem coisas que eu posso fazer com a minha carteira da ordem do Brasil, mas eu ainda não fiz um planejamento. Então, não entraria euro por isso. No Brasil, mesmo já trabalhando na polícia, eu fazia doces. Eu gosto muito de fazer doces. Eu gosto de fazer doces, na verdade eu gosto de fazer tudo relacionado à festa, né? Aniversário dos meus filhos sempre fiz tudo. Desde os doces, aos salgados, o bolo, o enfeite de mesa, né? A decoração. Raro foram os anos em que eu contratei serviços. E 3 anos eu contratei o serviço completo, que foi o primeiro ano deles, né? Tô falando dos gêmeos, os 7 anos deles, e isso aqui é maminha, gente. Eu comprei maminha para fazer esse estrogonofe. Tava na promoção, tava €7,95 o quilo. Eu comprei dois packzinhos desse aí, deu €8 e pouco. Não tá caro. E aí eu peguei, eu sempre gostei de fazer, né? Então os anos que eu não fiz foram justamente esses anos. Primeiro ano que eu fiz no salão de festa, o 7º ano também no salão de festa, os 15 anos. Os outros anos todos eu fiz em casa e eu fiz tudo, sempre fiz tudo. Dos doces ao bolo, aos salgadinhos, sempre fiz tudo. A decoração também fazia, teve alguns anos que eu não vou me recordar, acho que foi 14 anos que eu contratei a decoração da mesa, do bolo. Mas então é isso. Então o que eu fiz? Eu decidi pegar e montar. Eu também já falei sobre montar um delivery aqui em Portugal, com os aplicativos como se fosse o iFood aí do Brasil, também já falei, não vou falar de novo. Bom, resumindo, eu tava vivendo em polpa, né? Tava vendendo as minhas coisas, entrando um eurozinho, que já tava ajudando e tudo, e o proprietário entrou em contato comigo após uma denúncia de uma vizinha que eu acho que não tem muito o que fazer. E ele disse pra mim que eu não podia vender. Porque, na verdade, estava indo muita estafeta na porta e os vizinhos estavam reclamando. Bom, eu pensei assim, pô, ele reclamou que estava vindo muita estafeta aqui na porta. Não sei que incômodo é esse, porque eu nunca, mesmo no Brasil, quando eu vendia no meu apartamento, eu nunca deixei motoboy subir, porque eu acho realmente que é até perigoso você deixar um monte de motoboy subir, você não sabe quem é e tudo. Pode ser um risco para os seus vizinhos. Então, desde o Brasil, que eu morava no 8º andar, eu já descia com os pedidos. Aqui, eu morava no primeiro andar. Então, assim, descer um hall de escada, eu já estava na portaria. Então, assim, eu continuei descendo. Eu não achei eu não consegui entender que incômodo foi esse que os vizinhos sentiram. Mas tudo bem. E aí, o que eu fiz? Então, eu comecei a combinar com os estafetas, né, que são os motoboys aqui em Portugal. Eu comecei a combinar com os estafetas para poder não ir para a porta do prédio. Então, assim que o pedido entrava, eu pegava o número do telefone deles e pedia para ficar afastado do prédio. Tem um ponto de ônibus logo perto da minha casa, eu pedia para eles me esperarem ali. Muitos deles não entendiam. Até porque, depois da pandemia, você trabalhar em casa virou praticamente até uma coisa normal. Porque muita gente teve que fechar as portas, então não tinha como sobreviver, então começou a trabalhar em casa. E a pandemia não foi uma coisa exclusiva do Brasil, a pandemia foi uma coisa mundial. Então, o índice de home office aumentou muito com a pandemia. Aí eles falavam pra mim, a maioria falou pra mim, pô, não tô entendendo, porque eu vou pegar vários pedidos em apartamentos, em casas, não só em restaurantes. Eu falei, pois é, mas o proprietário daqui já me deu uma última chamada e disse que não pode. Então, para evitar, vocês ficam ali afastados do prédio para não chegar aqui na porta do meu prédio. E assim foi feito. Mas o proprietário não ficou satisfeito. Ou essa vizinha não ficou satisfeita e entrou em contato de novo com o proprietário, que entrou em contato comigo. E falou que eu não podia vender. A senhora não pode vender nada porque está sendo cheiro insuportável da minha unidade aí. Eu falei, bom, cheiro insuportável de quê?
eu trabalho com bolo, eu trabalho com doces. Gente, da onde sai cheiro insuportável quando você faz um brigadeiro, quando você faz um bolo, quando você faz um pudim, quando você faz doces? De onde? De onde sai esse cheiro insuportável, né? Aí eu falei, bom, olha só, eu não tô entendendo que cheiro insuportável é esse, porque eu trabalho com bolo, eu trabalho com doces. Não, mas não pode. A senhora não pode vender nada aí. A senhora não pode vender bolo, a senhora não pode vender frutas, a senhora não pode vender nada. Eu falei, então vou fazer o seguinte, a partir de amanhã eu vou começar a procurar outro imóvel para embora. Ótimo. Foi essa a resposta dele e assim foi feito. Eu comecei a procurar, graças a Deus eu achei o imóvel. E eu fiquei na dependência desse senhor me devolver meu calção. Então, gente, no meu outro canal, que vai ser voltado para direito, quem tiver interesse, quem tiver pensando em migrar, quem tiver aqui, que tiver interesse, eu vou botar muita coisa sobre isso. Porque às vezes a gente esbarra com um problema, apesar da gente ser advogada, a gente esbarra com um problema e a gente começa a tentar ver a solução para aquele problema e a gente descobre várias coisas, né? Resumindo, eu consegui arrendar esse outro imóvel e consegui combinar com o proprietário desse outro imóvel que eu aguardaria ele liberar meu calção, que na verdade eram 5 calções. Eu tinha 4.000 euros de calção preso com esse senhor e para poder pagar o daqui. E eu tinha feito um cálculo, eu ia entregar o imóvel no dia 30, que foi uma segunda-feira. Eu calculei mais ou menos um dia de diária no hotel, no máximo 2 dias, porque eu entregando o imóvel na segunda-feira, o imóvel estava intacto, assim como ele me entregou. Imaginei, eu acredito que esse senhor vai liberar o meu calção na própria segunda, ou no máximo na terça-feira. Então, assim, eu calculei mais ou menos uma diária de hotel, no máximo estourando 2 diárias de hotel, sendo que isso não aconteceu. Por quê? Porque a imobiliária também, que são pessoas desonestas, porque eu só acredito nisso, inventou que o apartamento precisava de uma faxina. Tudo bem, pode fazer faxina. Eu tenho 4.000 euros, desconta lá do meu calção, não tem problema. E uma faxina aqui, gente, é como se fosse uma coisa tabelada. As faxineiras cobram de 6 a 8 euros a hora. E eu falei, pode descontar 8 euros a hora. Pode descontar o máximo, 8 euros a hora. E assim, pode colocar aí 8 horas para dar uma faxina num apartamento vazio e limpo, porque o meu apartamento não estava podre, meu apartamento estava limpo, eu limpei. Só que como eles não tinham desculpa, como eles foram acreditando que eu tinha transformado a cozinha do apartamento numa cozinha industrial, onde eu cozinhava, fritava o dia inteiro, eles foram focados na cozinha, achando que ia encontrar alguma coisa na cozinha que não encontraram. Então eles inventaram esse negócio dessa faxina. Mas tudo bem. E uma peça do banheiro, porque aqui existe uma peça no banheiro chamada de resguardo de banheira. É meio vidro na banheira, só para a água não cair no banheiro. E por debaixo desse vidro tinha tipo uma pecinha de plástico para não esbarrar o vidro na banheira. Como se fosse um protetor daquela parte de baixo. Que aquilo ali era de plástico, que eu acreditaria que aquilo ali não custava nem 10 euros. Porque aquela peça completa, o vidro, o resguardo de banheiro, eu fui ver na Leroy Merlin, estava 55 euros, 54,90 para ser mais precisa. Então, o que eu acreditei? 100 euros sobraria para fazer a tal da faxina e comprar aquela pecinha para colocar no lugar. Bom, mesmo que o profissional que fosse colocar lá, porque aquilo é encaixado e eu acredito que é colado, é encaixado. Mesmo que o profissional me cobrasse ali uns 40 euros para fazer aquele serviço, ainda iria sobrar 3.900 euros. E esse senhor simplesmente não me devolveu o dinheiro. E essa imobiliária que também, depois que eu entrar no processo, eu venho divulgar o nome dessa imobiliária para vocês não fazerem negócio com essa imobiliária, me enrolou. Desde segunda. Foi me enrolando, ia ver orçamento de faxina, ia ver orçamento de não sei o que, mas o proprietário só aceitava devolver o calção quando tivesse o orçamento. Resumindo, esse senhor, essa imobiliária me levou até sexta-feira, e com isso eu pagando hotel. Que eu tava com 2 adolescentes na rua. Eu pagando hotel, quando chegou na sexta-feira, que seria o dia de me apresentar o orçamento, para me devolver o dinheiro, eu fui na imobiliária, e o orçamento para fazer uma faxina num apartamento sem nada, apartamento vazio, limpo, né? Não estava limpo 100%, mas também não recebi esse apartamento limpo 100%. Mas tudo bem. Eles me cobraram
a quantia de 276 euros. Mas a peça do banheiro, que já não era mais a peça, faltava não sei o que, tava solto, não sei o que, 100 euros. Inventaram depois que eu saí do imóvel que tinha um risco no chão da sala, que eles não... Depois que eu saí que eles viram esse risco. Mais 100 euros. Mais o IVA, que aqui é o imposto, né? Esse IVA é pra tudo. Resumindo, 535 euros. E aí, como é aquilo, gente? Quando você... mas você não é advogada, por que você não foi pra justiça, não sei o que, sei lá. Primeiro, eu não consigo advogar ainda aqui em Portugal. Segundo, mesmo que eu conseguisse advogar, se eu tivesse um dinheiro que eu pudesse arcar com o imóvel que eu já tinha alugado, que inclusive minhas coisas, o proprietário e o corretor dessa outra imobiliária e o proprietário desse outro imóvel, foram uns anjos que apareceram na minha vida. Por mais que eu já estava com todas as minhas coisas aqui, mas eu não podia entrar, não tinha dado um centavo. Eu estava esperando o dinheiro sair para eu poder pagar aqui. Então, assim, por mais que eu pesquisei, por mais que eu sei que eu sou advogada, por mais que eu seja advogada, por mais que eu saiba do meu direito agora em relação a isso, eu não podia, naquele momento, eu estava com os pés e as mãos atadas. Porque eu não tinha dinheiro para pagar, eu ia continuar pagando hotel até onde o meu dinheiro ia acabar, porque eu não ia mais ter dinheiro para pagar o hotel. Então eu já pesquisei tudo, eu já vi que o proprietário não pode ficar escolhendo empresa, é apresentado. Se você sai do imóvel onde você, você quebra isso aqui, né? Ele tem o direito de falar que ele quer o negócio no lugar como ele te entregou. Só que ele não pode dizer que ele vai vincular o orçamento daquilo ali à entrega do teu calção. Ou melhor, o orçamento ele tem que ser feito por você que vai pagar e você apresenta 3 propostas de orçamento, não é uma. Por quê? O proprietário não é obrigado a aceitar o menor valor. Como eu também não sou obrigada a aceitar o maior valor. Então, existe um consenso de um valor mediano, né? Só que no meu caso, ela me apresentou uma proposta de uma faxina de uma empresa, só uma, de 200 e poucos euros. 276 euros, para ser mais precisa. Então, o que acontece, gente? Então, mas naquele momento, eu peguei todos os documentos, eu anexei tudo. No orçamento desse piso, dessa madeira que eles acharam um risco, depois que eu saí, que não me falaram nada, foram me falar no dia seguinte, eu botei uma anotação, botei uma observação, que aquele defeito foi detectado após a minha saída, foi detectado apenas por eles, que eles não me chamaram, mesmo sabendo que eu ainda estava por ali, mesmo eles tendo meu telefone. Bom, então, mesmo tudo isso que eu falei, sendo advogada, pesquisando todo o meu direito, naquele momento eu tinha que recuar. Por quê? Porque eu não tinha de onde tirar dinheiro para poder pagar esse novo apartamento para entrar com meus filhos. E aí, quando foi na sexta-feira, depois de eu ter aceitado, ele fez a última sacanagem. Ele transferiu o dinheiro, já eram quase 4h da tarde, ele transferiu o dinheiro porque aqui existe uma opção de você botar, é com urgência ou sem urgência? Sem urgência. O dinheiro não entrou. O dinheiro só entrou na segunda-feira. Então, eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que é o seguinte, não existe... A pessoa desonesta não tem nacionalidade. A pessoa desonesta, ela é desonesta por si só. Como essa pessoa foi, como esse proprietário foi, como essa imobiliária foi. Então, assim, não existe nacionalidade. Não vem falar que o brasileiro é isso, que o angolano é aquilo, que o português é isso, porque tanto o proprietário quanto essa imobiliária eram de portugueses. E também não estou generalizando. Né? Porque você não pode generalizar nada. Mas às vezes as pessoas falam assim, por conta dos brasileiros a renda subiu. Por conta dos brasileiros, os proprietários não estão querendo mais arrendar para brasileiro. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Não generalize. Porque o tempo que eu fiquei nesse imóvel, o meu pagamento do meu aluguel foi em dia. O que ele me cobrou de 5 meses de calção, mais 2 meses de renda, um total de 7 rendas, eu paguei no dia
No dia que eu fechei o contrato, foi transferido tudo para a conta dele, pelo MBWay entrou na conta dele na hora, que o MBWay aqui é como se fosse o Pix do Brasil, entrou na hora na conta dele, e na hora dele me restituir o imóvel, na hora dele me restituir a minha calção, ele enrolou e condicionou uma coisa que ele não podia ter condicionado, ou até, ele tinha 4 mil euros meus. O serviço que foi, em aspas, né? O que eles acharam lá no imóvel, com certeza não chegaria a 500 euros. Olha, dona Lourdes, eu vou segurar 500 euros, vou te devolver os teus 3.500 euros, porque só assim a senhora vê o que a senhora vai fazer. Eu só vou segurar esses 500 euros por conta do que a vistoria detectou lá. Gente, isso é questão de honestidade, não é? Isso é questão de honestidade. E o cara é português. E aí? Como é que fica? Né? Então não generalize. Não tem... A pessoa, quando ela é safada, ordinária e desonesta, não tem nacionalidade. A pessoa é desonesta. Ela, quer seja brasileira, quer seja americana, quer seja portuguesa, quer seja bulgária, não interessa, não importa qual é a nacionalidade da pessoa. A pessoa é desonesta. E foi o que eu me deparei com pessoas desonestas, pessoas ordinárias, pessoas safadas aqui em Portugal. E aí eu queria abrir um vídeo depois para falar sobre planejamento, mas eu acho que isso eu vou falar no meu outro canal lá de advogado. Porque às vezes você faz um bom planejamento, como eu fiz, mas você, além de você fazer um bom planejamento, você precisa ter sorte, né? Eu acho que eu não tive sorte na escolha do imóvel, na escolha do proprietário daquele imóvel. Porque eu passei por coisas que eu não desejo que ninguém passe. Você na rua, se esse proprietário desse imóvel e esse corretor, que foi um anjo que apareceu na minha vida, não tivesse liberado para eu colocar minhas coisas aqui, as coisas maiores aqui no apartamento, sem dar 1 cêntimo, eu não sabia o que eu ia fazer durante uma semana. Porque durante uma semana eu fiquei no hotel. Tudo bem, levava as roupas do corpo, levava uma mala, levei uma mala. E como é que eu faria com as minhas televisões, com o meu sofá, com as minhas coisas, as coisas maiores, minhas coisas de cozinha? Como é que eu faria? Porque não ia dar pra eu ficar de hotel em hotel, né? Porque eu não reservei a semana inteira um hotel. Primeiro porque eu achei que eu não ia ficar uma semana direto no hotel. Segundo que era caro, mas eu acabei ficando uma semana. E quando eu vi que não resolvia naquele dia, eu reservava mais um hotel. Pra ver se, assim, um mínimo, só que eu fiquei de segunda a sexta-feira no hotel. Porque eu não conseguia, eles não resolveram, eles enrolaram. Entendeu? Então, assim, eu abri esse vídeo pra falar sobre isso, que é uma coisa que me incomodou demais, porque eu sou muito honesta com as minhas coisas. E aí, quando você é muito honesta com as suas coisas, você não acredita que a pessoa vai chegar a ser desonesta a esse ponto. Então, assim, mas eu acredito muito na justiça de Deus. A gente acredita na justiça dos homens, sim, mas a justiça de Deus, essa não falha. Às vezes a justiça dos homens acaba falhando, mas a justiça de Deus não falha. Então foi o que eu falei na imobiliária para a senhora, que uma vergonha, uma mulher, vergonha na classe, uma mulher, mãe, vê a minha situação e enrolou até o último minuto. Porque ela também foi uma das culpadas. Eu não desejo nenhum mal para eles. Nenhum. Eu desejo o que eu passei com os meus filhos, eu desejo que eles passem pior. Mas eu não desejo mal, não. Eu só tô desejando o que eles fizeram comigo. O dia que estiver passando, vai vir na cabeça deles o que eles fizeram. Né? Porque fizeram de forma gratuita. Se eu tivesse 100 euros de calção... Não, se eu tivesse os 4 mil euros de calção, mas o dano foi tão grande no imóvel dele que de repente nem 10 mil euros ia cobrir, tudo bem, olha, vou segurar teu calção porque, pô, olha só, você quebrou todo o meu imóvel. Beleza. Agora, daí, um dano ínfimo e essa pessoa segurar 4 mil euros, pô, só pode ser desonesta, né? Então, gente, eu quero voltar ao canal, né? Começar a voltar a postar meus vídeos. E eu não podia deixar de falar, de falar de desabafar, né? Porque na verdade é que eu tô desabafando. E lá no meu canal de advogado eu vou dar algumas instruções, algumas orientações para quem quiser ir lá, me seguir lá no meu canal. É Cardoso_Luz_Advogada, mas eu vou deixar aqui no box de informação para me seguir lá. Ou se precisar de uma consultoria, me chama no privado, tá bem? Um beijo, meus amores, um bom dia pra vocês.